Olá, boa tarde. Hoje no programa Justiça em Ação você vai ver. No quadro Fala Doutor, o advogado Diego Sá tira suas dúvidas, as dúvidas do consumidor. Entrevista com a doutora Cristiane Morói, falando de condomínios. Entrevista com a doutora Nereide Batalha, ela é presidente da Comissão da Mulher e da advogada da OAB Maranhão. E ainda o debate jurídico com os advogados Rômulo Serra e Duarte Júnior. A OAB Maranhão e a CAAMA entregaram mais uma sala aos advogados maranhenses. Trata-se da sala Dr. João Carlos Campelo, que foi entregue na última semana aos advogados trabalhistas com uma estrutura 5 vezes maior, 2 salas de reunião, 10 computadores e uma sala de vivência. É o que vamos ver na reportagem da Vanessa Oliveira. Dessa vez, os profissionais contemplados foram os da Justiça do Trabalho com a sala Dr. João Carlos Campelo, disponível para atendimento aos advogados das 8 às 15h30, de segunda a sexta. A estrutura vai proporcionar maior comodidade e privacidade para os advogados. O foco é trazer benefícios, trazer comodidade, auxiliar o exercício profissional e dar todo o apoio que o advogado militante da Justiça do Trabalho precisa. É com muita alegria, com muito orgulho, que entregamos aos advogados do Estado do Maranhão a sala Dr. João Carlos Campelo, um grande advogado militante na nossa cidade, advogado militante na Justiça do Trabalho. Aqui homenageamos, colocando o nome dele como nome da nova sala dos advogados da Justiça do Trabalho. Uma sala ampla, uma sala 5 vezes maior do que a anterior, com mais de 10 computadores, com scanners, com impressoras, com salas de reunião, com área de vivência para os advogados. Isso fruto de muito trabalho, acima de tudo de muita dedicação, de muito comprometimento, especialmente a doutora Débora Porto Cartagem, nossa tesoureira, que veio pessoalmente organizar, montar os computadores, fazer tudo, a quem faço um especial agradecimento, mas acima de tudo o nosso compromisso de dedicar todo o nosso empenho, todo o nosso esforço para melhorar e para facilitar a vida do advogado do Estado do Maranhão. O projeto foi executado pela gestão da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão, em conjunto com a Caixa de Assistência dos Advogados do Maranhão, que adquiriu todos os computadores e o mobiliário do local. A inauguração da nova sala dos advogados aqui na Justiça do Trabalho vem proporcionar maiores benefícios para a nossa classe. Nós, junto com a OAB Maranhão, adquirimos 10 computadores novos, também criamos 2 salas de reuniões para os advogados que militam aqui na Justiça do Trabalho, proporcionando assim uma maior comunidade para os membros da nossa classe que militam aqui na Justiça do Trabalho. É importante enfatizar que esse é um trabalho em conjunto da OAB Maranhão e da Caixa de Assistência, e esse é só o primeiro passo para que nós possamos, nas outras subseções do Estado, também inaugurar novas salas dos advogados, tanto nas subseções quanto nos fóruns das comarcas. A sala tem o nome de Dr. João Carlos Campelo, um advogado abnegado na defesa das causas trabalhistas. O também advogado e filho dele, Pompeu Neto, agradeceu em nome da família pela singela homenagem e falou quanto é importante esse reconhecimento para o seu pai, que tanto atuou na advocacia do Estado. Olha, primeiramente eu quero agradecer a atual gestão da OAB, que reconheceu, o nome do Dr. Campelo, que por muitas décadas militou aqui na Justiça do Trabalho, E aí, sobre a importância dessa sala, eu vejo como o seguinte: dá mais conforto para o advogado, com essa maioria de computadores, espaço físico, O que vai com certeza melhorar bastante o trabalho diário dos advogados que militam aqui da Justiça do Trabalho. O espaço que era pequeno e não dava para acomodar todos os advogados que procuravam a sala, agora mudou. A sala conta com espaço 5 vezes ainda maior, com mais de 10 computadores, além de 2 salas para reunião. Tudo para garantir a comodidade e o bem-estar do advogado. Com o horário devidamente agendado, o advogado poderá atender um cliente. Um funcionário da OAB estará à disposição para os agendamentos e para orientar sobre a utilização da estrutura da sala do advogado. E agora vamos ao quadro que está todo mundo comentando. É o quadro Fala Doutor.
E no quadro de hoje, o Fala Doutor, nós teremos a presença do nosso amigo advogado, o doutor Diego Sá. O doutor Diego já esteve aqui junto conosco em alguns momentos, enquanto entrevistado como presidente da CAAMA, também esteve em algumas matérias. Mostramos hoje, doutor Diego, antes de entrar no assunto consumidor, a entrega da sala do advogado, e eu quero iniciar o quadro lhe parabenizando, né? Ainda nesse primeiro bloco a gente mostrou aquela sala, e antes de entrar no assunto, eu queria que o senhor explicasse melhorzinho como se deu a entrega da sala do advogado a todos os advogados de São Luís. Bom, Fidelix, primeiramente é um prazer estar no seu programa novamente e parabenizar pelo excelente trabalho que você vem fazendo à frente do Justiça e Ação. Obrigado. Nós entregamos na semana passada a Sala dos Advogados da Justiça do Trabalho, um projeto realizado entre OAB Maranhão e Caixa de Assistência, e nós podemos dizer, Fidelix, que foi um projeto inovador, é um projeto inovador aqui no Maranhão, uma sala completa, com 10 novos computadores, com salas de reunião, enfim, uma sala que traz mais conforto e comodidade ao advogado maranhense, especialmente os advogados que militam na Justiça do Trabalho. Maravilha, parabéns. Então a turma tem percebido o trabalho do senhor, o trabalho da OAB, e isso tem sido muito interessante. Bom, agora vamos ao quadro, dizer também que é uma honra tê-lo aqui no nosso quadro Fala Doutor, que é um quadro que está muito comentado, porque lida diretamente com a população, né? A população se vê representada aqui no programa, com as questões, com as dúvidas, e o senhor vai perceber que no programa de hoje tem até algumas dúvidas, os telespectadores estão até meio chateados, falam incisivamente. O quadro de hoje está bem interessante. Vamos à primeira pergunta do quadro Fala Doutor. Doutor, meu nome é Leonardo. Chegou para mim o cartão de crédito que eu não solicitei. O que eu devo fazer? Isso é muito comum, doutor, muito comum. Chega na nossa casa um cartão de crédito e, de repente, o consumidor nem solicita o cartão. Como é que ele deve proceder? É verdade, Fidelix. Leonardo, primeiramente, o Código de Defesa do Consumidor ele proíbe esse tipo de conduta por parte do fornecedor. Então, o envio ou a entrega, por exemplo, do cartão de crédito para o consumidor sem ele ter solicitado, isso a gente pode considerar como uma prática abusiva. No seu caso, como é que você deve proceder em relação a isso? Eu sugiro que você inutilize o cartão de crédito, né, e possa também enviar um e-mail à administradora do cartão ou ao banco emissor desse cartão de crédito, só para a gente confirmar, né, que realmente, efetivamente, você não quer utilizar o cartão. Antes de tomar outras medidas, comunicar à agência, ou enfim, primeiro fazer a comunicação e depois tomar as medidas cabíveis. Exatamente. Né? O que acontece geralmente? O banco, o emissor, envia o cartão de crédito ao consumidor e, na verdade, espera que ele utilize. Na verdade, o intuito é esse, é que o consumidor utilize o cartão. Se o consumidor utilizar o cartão, claro que pode ensejar a cobrança de taxas. Sim. Mas, geralmente, quando ele envia o cartão para a residência do consumidor e o consumidor não solicitou, o consumidor ele passa a não querer utilizar esse cartão e, por isso, ele não pode ser cobrado por taxas. Caso seja cobrado, ele pode procurar os órgãos de proteção ao consumidor e até, dependendo do contexto, ajuizar ação judicial em desfavor tanto do cartão de crédito, da administradora do cartão de crédito, como do próprio banco emissor do cartão. É o que nós conhecemos como vamos ver se a graça pega. Exatamente. Né? Vamos ver se a graça pega. Envia o cartão e aí, se não reclamar, a graça pegou. Bem esclarecido. Vamos à próxima pergunta da população. Doutor, meu nome é John Luthier. Na compra com cartão de crédito, a loja pode estipular um valor mínimo? É interessante, doutor, se de repente eu quiser passar o meu cartão de crédito e comprar um sanduíche apenas no cartão, valor de R$6, né? Será que a instituição ela pode determinar o valor da minha compra no cartão? De forma alguma, Fidelix. Não pode haver diferenciação entre a compra no crédito, no débito ou no dinheiro. Também se trata de uma prática abusiva que a gente verifica cotidianamente, né? Na verdade, isso já se tornou uma rotina. Então, o que pode acontecer? No caso de um estabelecimento, de uma loja, exigir
um valor mínimo para compra no cartão de crédito, como é o caso aqui do nosso amigo, ele pode, diante desse fato, procurar também os órgãos de proteção e defesa do consumidor, informar o fato, fazer uma reclamação e aí o órgão entrará com as medidas cabíveis contra o fornecedor. Trata-se de prática abusiva, isso não pode acontecer. Perfeito. Vamos à próxima pergunta do telespectador. Doutor, meu nome é Arielto Queiroz. Eu paguei a taxa de religação e até o momento não vieram religar minha energia. Todas as minhas coisas estragaram. Qual a medida cabível que eu posso tomar? Pelo que entendi, doutor Diego, ele teve a sua energia cortada, pagou a taxa de religação, acho que até aquela taxa que determina urgência. É ligação de urgência. Né? É ligação de urgência, né, que é uma taxa maior, principalmente porque acho que deveria ter comida ali, e estragou. Não fizeram a religação que ele solicitou. E aí? O que acontece nesse caso, Fidelix? Isso acontece muito também, infelizmente. O consumidor, ele, pela necessidade, muitas das vezes, por exemplo, o consumidor ele tem um comércio, sim, e pede uma religação de urgência para que não tenha os seus produtos estragados. No caso, existe uma resolução da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, 414, que ela é clara e dispõe o seguinte, que a religação de urgência ela tem que ser feita em zona urbana em até 4 horas. Se passar dessas 4 horas, o consumidor ele não pode ser cobrado pela religação. Olha que interessante. No caso do nosso colega, ele pediu a religação de urgência, sim, não foi cumprido o prazo, e mesmo assim ele está sendo cobrado pela religação de urgência. Diante desse contexto, uma vez ele comprovando o dano sofrido, e no meu ver, esse dano é presumido, pelo menos o moral, ele pode entrar com uma ação de reparação de danos materiais, comprovando que os alimentos, no caso, se estragaram, enfim, os produtos que eles tinham estragado devido à falha na prestação de serviço da concessionária de energia e, cumulado a essa ação de reparação de danos materiais, ele pode também pedir uma indenização por danos morais. No meu entender, isso é plenamente cabível. Perfeito. Vamos a mais uma dúvida do telespectador. Doutor, meu nome é Pablo. Eu comprei uma comida no comércio e percebi em casa que estava estragada. Fui trocar e não quiseram trocar para mim. O que eu deveria fazer? O Pablo está falando da compra de uma comida estragada. Eu acho que não analisou ali o prazo de vencimento, enfim. E ele tentou trocar, e aí, como é que ele deve proceder? Primeiro passo, Fidelix, ele tem que comunicar o fato ao fornecedor. Levar o acontecimento ao fornecedor, dizendo que ele adquiriu naquele estabelecimento aquele alimento e aquele alimento está estragado. Mas ele também tem que ter alguns cuidados em relação, quando for comprar o alimento, ele verificar a data de validade. Caso ocorra também depois de ele já ter adquirido, verificar que o alimento está estragado, ele guardar a embalagem, guardar também a nota fiscal, tirar foto, se for o caso, levar algumas testemunhas que possam ali verificar que realmente aquele alimento está estragado. Além disso, ele também pode comunicar à vigilância local para que ela possa tomar as medidas cabíveis. E no local, no estabelecimento, para verificar, né? Exatamente, se não é só aquele alimento, mas sim, pode também ser um lote inteiro. Exatamente. Doutor Diego, temos uma pergunta via e-mail, e aí a sua participação é importante também pelo e-mail. Se quiser enviar uma pergunta, tirar dúvida, programa justiçaemação@gmail.com. E é uma pergunta interessante que eu até aproveito, porque eu estou me mudando agora, doutor, recebi o apartamento em julho, e eu fiquei meio preocupado com esse e-mail, que diz o seguinte: doutor, comprei um apartamento e a construtora, pelo contrato, me passou alguns itens como louça do vaso sanitário, como piso e etc. Chegando para fazer a verificação, observei que são outras marcas. Ou seja, prometeram em contrato alguns detalhes de dentro do apartamento, como torneira, vaso sanitário, piso e etc. E chegando lá, ele viu que a qualidade é menor. De repente, porcelanato no chão e oferecer uma lajota simples, enfim. Como é que esse consumidor deve proceder? Enganaram ele, está em contrato, e como ele deve proceder? Fidelix,
consumidor ele tem que ter muito cuidado, primeiramente nos casos de aquisição de imóvel, em relação à vistoria do imóvel. Sim. Então, antes de fechar qualquer negócio, é importante verificar em loco se realmente aquele imóvel tem aquelas especificações que contém no contrato. Existe um documento, quando da aquisição do imóvel, que ele fica no cartório, registrado no cartório, que se chama Memorial de Incorporação. O Memorial de Incorporação, ele vem especificando exatamente o que vem dentro do imóvel. Por exemplo, em relação ao piso, vem especificando qual piso, a marca do piso. Em relação à tinta utilizada no imóvel, qual tinta e qual a marca da tinta. Então, isso é importante o consumidor verificar antes de fechar qualquer negócio. No caso do nosso amigo, que ele adquiriu o imóvel, chegando lá, viu que era outra situação, no meu entender, existiu aí uma quebra de contrato por parte da construtora, né? E por isso ele pode entrar com uma ação de rescisão contratual, com pedido de devolução do valor pago, acumulado com danos morais. Por quê? Porque a partir do momento que ele celebrou o contrato com a construtora, e ali naquele contrato vinha discriminando o que o imóvel contemplaria, né? Aquilo deve ser obedecido pela construtora. E pelo que eu vi, não foi obedecido, muito pelo contrário. Então ele foi frustrado na sua expectativa, no seu direito, né? Na sua expectativa de direito. Então, por isso, ele pode entrar com uma ação rescisória, na minha opinião, pedindo a rescisão do contrato, é lógico, a devolução do valor já pago, além de indenização por danos morais. Perfeito. E se de repente apenas um item dessa relação, desse documento que o senhor disse que o consumidor ele recebe da construtora, for apenas um item e não de repente 5 itens como foi determinado aqui, assim mesmo cabe o que o senhor falou. Pode ser 1 ou 5, não cumprir um contrato, já cabe o que o senhor falou. Exatamente. O contrato ele vincula as partes. É claro que a gente tem que trabalhar com a razoabilidade, a proporcionalidade. Será se vale a pena para o consumidor rescindir o contrato, passar por uma ação judicial para discutir um item do imóvel, sendo que isso pode ser resolvido de forma amigável? Sim, perfeito. Então, o primeiro ponto é conversar, consenso, né? É o consenso, conversar, entrar em um acordo para que isso possa ser resolvido. Caso não seja resolvido, tranquilamente ele pode entrar sim com a ação judicial cabível. Perfeito. Bom, quero agradecer a sua participação e dizer que fiquei impressionado, né? Um homem bate que o senhor sabe que eu apresentava um programa de esporte, né? Antes. Então a gente falava o seguinte: quando o jogador é bom, ele bate com as 2 pernas. E o senhor veio, tirou as dúvidas da população, já esteve aqui enquanto presidente da CAAMA, tem trabalhado também em prol dos advogados do Maranhão. Então, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa e dizer que o Justiça em Ação está sempre de portas abertas. Prazer é sempre nosso, Fidel. Te parabenizar mais uma vez pelo excelente trabalho que você vem fazendo à frente do Justiça em Ação, um programa inovador e que eu tenho certeza que ficará aí por muito tempo trazendo informações e benefícios à sociedade maranhense. Maravilha! Vou de intervalo, na volta tem mais Justiça em Ação. Estamos de volta com o programa Justiça em Ação. Hoje em dia, muitas pessoas optam por morar em condomínios, seja de casas ou apartamentos, para ter mais comodidade e segurança. Mas a proximidade com os vizinhos pode trazer problemas e o que começa com uma chateação pode virar uma briga na justiça. Será que a população sabe o que pode e o que não pode ser feito em um condomínio? Veja na reportagem da Vanessa Oliveira. Todo condomínio precisa de regras de convívio social para funcionar em harmonia. Mas será que existem tipos de leis para esse segmento? Primeiramente, a lei maior do ordenamento jurídico brasileiro é a nossa Constituição Federal de 88. Nela, em seu artigo 5º, diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Sendo assim, em matéria de condomínio, essas são regidas por leis ordinárias, consubstanciadas no Código Civil de 2002 e na Lei 4.591 de 64, ao qual autoriza os condôminos a realizar uma assembleia, e nesta assembleia será
será votada a convenção, que são as normas que os condôminos e visitantes irão respeitar e cumprir. Então, é na Assembleia Geral com os condôminos que se discute sobre a convenção de condomínio ou, em alguns casos, no regulamento geral. Essa convenção é a norma máxima e deve ser aplicada pelo síndico e corpo diretivo, observada e respeitada por todos os moradores, independentemente de concordarem ou não com o seu conteúdo. Nesses casos, se houver alguma omissão na convenção, ele pode sim aplicar o Código Civil de 2002 e a Lei de Condomínio para assegurar o seu direito que, porventura, esteja sendo lesado. Para que a vida em comum, em condomínio, seja tranquila e harmoniosa, é importante que cada morador faça sua parte, adquirindo condutas e principalmente respeitando o seu espaço e o espaço do seu vizinho. E para falar do assunto, recebemos a doutora Cristiane Monroy, que tem uma vasta experiência, mais de 8 anos atuando na área. Doutora, um prazer recebê-la aqui no Justiça em Ação. Prazer é meu. Bom, nosso programa ele é visto não apenas por advogados, mas também pela população em geral. E as dúvidas sobre condomínio, elas são muito amplas, né? Primeiro eu queria que a senhora pontuasse o que é um condomínio e quais os tipos de condomínio que nós temos. Pois bem, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui, sobretudo em poder compartilhar o pouco conhecimento que nós temos na área, sobretudo com a população, que é a que mais sofre as resistências em relação ao assunto. Mas, enfim, condomínio, né? Nós falamos condomínio, tudo que você tem acesso ou você tem direito e deveres a um determinado bem ou a alguma determinada coisa, né? No assunto em questão, existem condomínios de diversos fatores, diversas situações, condomínio de um muro, né? Que você pode ter uma divisa entre uma casa e outra, um muro que foi feito pelos dois, então aquele muro ali, ele é objeto de condomínio. Existem direitos e deveres em relação àquele muro. Porém, eu creio que o assunto hoje seja sobre condomínio edilício. Isso. Né? E esse condomínio edilício, existem várias leis, né, que amparam, né, o uso, o gozo, realmente, a utilização dos condomínios edilícios. E quais são essas leis? Né? As leis são uma lei de 1964, que é a 4591 de 64, foi derrogada em parte essa lei, ou seja, alguns tópicos, algumas cláusulas dessa lei foram nulas pelo Código Civil de 2003, né? Sobretudo no que concerne aos direitos e deveres dos condôminos, né? E pelo Código Civil, né, se faz as convenções do condomínio, se redige as convenções do condomínio. Bom, vamos à pergunta do Facebook. Nós temos a pergunta da Négia Costa. Doutor, existe legislação que permite fazer obras em apartamento fora do horário comercial? É uma situação complicada. Doutora, a pessoa chega cansada às 18h30, 19 horas, e aí escuta aquele martelo. Pá, pá, pá. Então, a telespectadora pelo Facebook quer saber. Eu cheguei pós-horário comercial. Existe legislação que ampare essa reforma, essa obra? Não, na realidade não existe uma legislação que ampare. A própria convenção determina os horários, né, que as pessoas podem utilizar, dependendo do condomínio. Se for um condomínio comercial, existe um horário, normalmente são os finais de semana. Se forem condomínios residenciais, normalmente de 8 às 12, das 14 às 18, justamente para obedecer o horário de descanso dos demais condôminos. É estipulado, então, com em convenção. certeza. Você tem que entender que quando você vai morar num condomínio, você deixa de ser individual para passa a ser coletivo, né? Entendi. Então, você tem que entender que alguns deveres você vai ter que se condicionar a executar. É o bem comum, né? É o bem comum, né? Então, existem as vantagens e desvantagens de morar no condomínio. Uma pessoa que for muito individualista, por exemplo, dificilmente ela vai conseguir se adaptar. A pessoa que gosta de fazer festas, né, dentro do próprio ambiente, do próprio imóvel, né, gosta de colocar um som mais alto, são pessoas que vão ter que se condicionar às regras do condomínio. Infelizmente, aqui no Maranhão, principalmente aqui em São Luís, né, sobretudo em São Luís, as pessoas não estavam muito acostumadas a viver em condomínio, sobretudo as pessoas de média,
baixa renda, pessoas que têm sofrido muito as consequências Outra cultura, por não né? saber. Na realidade, assim, todos ficam muito felizes porque se sacrificaram para obter o seu imóvel, porém elas não são orientadas da forma correta antes de adquirir o imóvel. Entendi. E quando chega, né, para morar, quando se muda, se depara com leis e regras que elas não estavam esperando que tivessem que se submeter. Entendi. Nós temos mais uma pergunta do Facebook. A Caroline Lopes. Bom dia. O condomínio pode determinar que tipo de animal eu posso ter no meu apartamento? É uma pergunta bem comum. Na realidade, eu creio que ela tenha feito essa pergunta porque normalmente nas convenções se prevê, inclusive, o peso do animal. Normalmente se prevê animais de pequeno ou médio porte até 5 quilos. É muito comum a gente ver isso. Essas convenções são muito detalhadas, né? Detalhadas por quê? Existem, inclusive, condomínios que não é possível. Animal. Existem pessoas, inclusive, que adquirem um imóvel num condomínio por justamente estabelecer que lá não pode ter animal. Entendi. Então, a pessoa tem ojeriza. Existem pessoas que têm ojeriza animal. E elas buscam condomínios que não pode, de forma alguma, ter essa possibilidade de existir animal dentro do condomínio. Doutora Cristiane, prazer recebê-la aqui no Justiça em Ação, foi uma honra, né? Eu honra quero dizer foi que eu minha. tenho certeza que a população foi esclarecida no que tange condomínio, que realmente não é fácil, né? Vou tentar me adequar aí, que eu vou mudar agora para o Araçagi, um condomínio lá, e tem um animal, enfim, a gente vai tentando se ajustar. Mais uma vez, uma honra tê-la aqui no Justiça em Ação. Para nós foi uma satisfação muito grande em poder contribuir de alguma forma. Bom, vou de intervalo. Na volta nós teremos um debate interessantíssimo com os advogados Rômulo Serra e Duarte Júnior. Vamos tratar dessa relação consumista, do que vem acontecendo no dia a dia, que tem gerado polêmica. Próximo bloco, um debate interessantíssimo. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com Justiça em Ação. Bom, chegamos a um momento muito especial dentro do programa, que é o debate jurídico. E eu conto com dois feras, doutor Rômulo Serra e o doutor Duarte Júnior, que está à frente do PROCON. O doutor Rômulo vai tirar algumas dúvidas do que nós temos aqui por e-mail, e o doutor Duarte Júnior, que está à frente do PROCON, vai falar como que o PROCON tem agido em prol da sociedade. Nós temos visto que realmente tem sido muito efetivo a participação do PROCON no dia a dia da sociedade. Doutor Rômulo, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Fidelix. Primeiramente, boa tarde. Para mim é uma honra e satisfação dividir esse espaço aqui com o doutor Duarte, que vem fazendo um excelente trabalho à frente do PROCON. E espero mais uma vez contribuir para dirimir as dúvidas da população em geral. Doutor Duarte, mais uma vez é uma honra tê-lo aqui junto conosco na TV Guará. É um grande prazer estar aqui no seu programa. Já parabenizo a iniciativa, de extrema importância para o cidadão maranhense ter um programa como o seu, orientando ele, empoderando acerca dos seus direitos, não só como consumidor, mas seus direitos enquanto cidadão. Então é uma grande alegria, uma grande honra estar aqui com vocês. Esse debate não vai ser bem um debate, é mais um debate no sentido de discussão, de abrir à sociedade assuntos do dia a dia. O posicionamento do Rômulo vai ser, do doutor Rômulo, vai ser enquanto advogado, e do doutor Duarte Júnior enquanto diretor do PROCON, né? Mostrando que, no caso concreto, o PROCON tem feito também um trabalho e mudado a vida de muita gente aí da sociedade. Primeiro tema, vamos ao primeiro tema, taxas em universidades. Doutor Rômulo, eu passei um período aí meio atribulado, né, com algumas situações na faculdade. Me cobraram uma taxa de transferência e também, especificamente nesse caso concreto, cada período em que o aluno esteve na faculdade foi cobrado um adicional sobre o período que ele passou, né? Por exemplo, 5 períodos, uma taxa de R$50, 50 vezes 5. E aí eu queria saber do senhor como que o telespectador procede quanto a isso. Ele paga essa taxa e, enfim, como é que ele faz para adquirir, de repente, o histórico dele, o certificado de conclusão? Bom, Fidelix, essa é uma situação que nossas instituições de ensino superior têm praticado com contumácia.
O que eu digo nesse tipo de situação é que é até interessante falar, para não ficar distrito só ao histórico escolar, no escolar, nós podemos falar também do certificado de conclusão de curso, da expedição de diploma. Existe uma portaria, uma portaria normativa expedida pelo Ministério da Educação, é a 40 de 2007, mais especificamente no artigo 32, ela diz que expediu para a expedição do diploma, esse serviço já está incluído nos serviços educacionais prestados. Portanto, não ensejando qualquer tipo de situação ou de cobrança. Ressalvadas as hipóteses, no caso de o aluno, por opção do aluno, no caso, ele fazer uma solicitação de um papel diferenciado, de uma gráfica, um tratamento gráfico diferenciado, por opção do aluno pode ser cobrado esse serviço adicional. Mas para a expedição de diploma, não. Já com relação, diga-se, de passagem, que todo contrato de serviço de prestação educacional é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Essa situação específica, ela é admitida no caso, o contrato é celebrado entre o contratante aluno e a instituição de ensino superior, que nesse caso e nessas situações deve constar nesse contrato todas as taxas, os encargos e os ônus que devem ser cobrados para a prestação do ensino. Ao meu modo de ver, no pagamento da mensalidade, com o pagamento dessa mensalidade, essas taxas que são cobradas, como o histórico escolar, como o certificado de conclusão de curso, dentre outras, eu creio que elas não podem ser cobradas, são tidas como ilegal. Elas vão de encontro, no caso, contra, na realidade, ao Código de Defesa do Consumidor, principalmente no que diz respeito aos artigos 39, inciso 5º, e 51, inciso 4º, que falam, respectivamente, das práticas e das cláusulas abusivas do contrato de prestação de serviço. Doutor Duarte, eu fico até meio pensativo, porque é um tema, o senhor é professor universitário, né? Mas nos bastidores o senhor me deu total liberdade de lhe fazer essa pergunta. Como que o PROCON tem procedido? E também essa pergunta é específica do Selma, né? E o senhor é professor do Selma, mas o senhor me deu ampla liberdade de fazer a pergunta. Como que o PROCON tem procedido com essas situações, taxas abusivas nas instituições de ensino? Na verdade, como você bem falou, eu sou professor do Selma, não advogado do Selma. Eu sou professor do Selma, recebo meu salário para dar aulas, inclusive ensinar os alunos a teoria. E recebo, enquanto servidor público do Estado, uma contraprestação salarial para colocar a teoria em prática. Então, nós já agimos não só em face da Universidade de Selma, mas também em face de outras universidades, como, por exemplo, Pitágoras, Estácio, enfim, garantindo o cumprimento dessa legislação que muito bem o Rômulo citou. Além da portaria, existe uma lei federal também que regulamenta esse caso, onde inibe a cobrança de taxas adicionais para emissão de histórico, diploma. O que é importante ressaltar ao consumidor é que ele é o fiscal da relação de consumo. Diante dessa cobrança, o consumidor ele tem que ter fé, ele tem que acreditar que ele denunciando, o caso dele será resolvido. Muitos consumidores passam por problemas como esse e não procuram um PROCON, não procuram um advogado, não confiam que aquele caso pode ser solucionado. Eu ratifico. Não há diferença entre a teoria e a prática. Se na prática está diferente é porque está completamente errado. O consumidor ele tem que denunciar para que os órgãos de defesa do consumidor possam agir, não só na defesa daquele consumidor específico, mas também de toda a coletividade e buscar também auxílio de um advogado para fins de indenização por danos morais, danos materiais, quem sabe lucros cessantes. Então é muito importante que o consumidor denuncie. Um outro ponto que cabe frisar é a cobrança pela emissão do histórico 2 vezes no mesmo semestre. De acordo com a legislação, caso o aluno solicite pela segunda vez aquele histórico no mesmo semestre, pode ser cobrado uma taxa adicional, porque o que a legislação garante é a gratuidade da primeira via. Agora, uma segunda emissão dentro do mesmo semestre pode ser cobrado àquele aluno. É essencial que o consumidor, diante de qualquer irregularidade ou qualquer dúvida, denuncie ao PROCON ou peça auxílio de um advogado. Perfeito. Bom, eu queria pedir à direção que colocasse o último tema, o crédito versus dinheiro. Eu fui surpreendido, agora recentemente, fui colocar gasolina no meu carro, no meu Fusquinha lá no retorno ali do São Francisco, perto até do PROCON, e aí eu vi, em dinheiro, custa tanto, no crédito, tanto. Falei, opa, eu me lembro que o doutor Duarte me disse uma vez que isso não poderia, só que aí ele me mostrou um papelzinho branco, que o presidente Michel Temer me fez o desfavor, pelo menos para mim, enfim, mas isso é outro assunto, né? Desfavor de colocar em vigor uma situação que vai de encontro vai prejudicar o dia a dia da população.
Doutor Rômulo, é possível hoje ser cobrado um valor, por exemplo, na bomba em dinheiro e outro valor em crédito, no cartão de crédito? Fidelix, respondendo a tua pergunta, eu acho que essa situação específica não se trata só da bomba, mas sim do estabelecimento comercial como um geral, como um todo. Nesse tipo de situação, o que acontece? Como tu disseste, o governo federal, no apagar das luzes, editou a medida provisória 7.004 de 2016, em que prevê, na realidade, pela compra do mesmo produto, a depender da forma de pagamento, eles podem cobrar um valor diferenciado. Simplesmente isso. Na verdade, na realidade, Fidelix, isso foi feito com um fundamento sobre o quê? Dizer que, para estimular a economia, no caso, reaquecer a economia, no caso de estimular o comércio em dinheiro, e na segunda, como terceiro viés, pela possibilidade de quê? De incentivar, no caso, o comércio a diminuir o valor dos produtos que foram colocados à posta. Mas, como minha opinião com relação a esse tipo de serviço, a lei não serviu para o fim que foi proposto. E te falo por quê. Te dou 3 situações específicas como resposta. A primeira é que, nesse tipo de situação, dificilmente o comércio passa para o consumidor o desconto real do valor que vai ser mesmo na compra em dinheiro. Então, já vai levar alguma vantagem nesse tipo de situação. A segunda é que abriu a possibilidade, no caso da compra principalmente de crédito, e quem trabalha com cartão de crédito, do comércio cobrar valores vultuosos, exacerbados, já que não impôs qualquer tipo de limite para tanto. E o terceiro viés é que, nesse tipo de situação, quem não tem o dinheiro, ainda mais como nós estamos nessa economia, que todos sabemos a crise que nós enfrentamos, quem não trabalha com dinheiro em mãos ou com cartão de débito, vai ter dificuldade de comprar ou qualquer tipo de produto por um valor que seja um valor razoável, já que ficou ao arbítrio do estabelecimento comercial colocar o valor que porventura se ache como devido por determinado produto. Então, na verdade, o que eu acho que essa medida provisória, quando foi criada, na verdade, ela incentivou a abusividade em desfavor do consumidor. Perfeito. Entendeu? Eu acho que é esse o meu ponto. Doutor Duarte, eu percebo e lhe acompanho nas redes sociais e vi que vocês fazem ações efetivas, principalmente no meu caso, em postos de gasolina. Fizeram até agora uma medição na qualidade do combustível recentemente em um posto. E também percebi que vocês batiam muito forte nessa situação, em 2 valores e tal. Como é que fica agora? Essa questão é um verdadeiro retrocesso jurídico e mais um retrocesso jurídico. Infelizmente, sobre a argumentação, sobre a falsa argumentação de que vivemos um momento de crise econômica no país, direitos sociais, direitos constitucionais estão sendo vilipendiados. Então, é muito importante que o cidadão tenha ciência de que nós não devemos abrir mão de direitos sociais, não devemos abrir mão do social em prol do capital. O social e o capital devem andar juntos, pois um depende do outro. Essa medida, ela de fato é um grande retrocesso e é muito importante que o consumidor perceba que ele detém o poder de compra. É o consumidor que decide quando, onde, o que, como comprar. Então, se ele tem um estabelecimento que faz essa diferenciação de valores, que de fato vai de encontro ao Código de Defesa do Consumidor, mais precisamente o artigo 39, inciso 5 e inciso 10, através de uma medida provisória está sendo regulamentado isso, então a hierarquia das normas está sendo respeitada. Como pode uma medida provisória se sobrepor uma lei federal, é mais uma medida, como por exemplo resoluções da ANS, a ANP, a ANAC, são resoluções, a ANEL, que acabam se sobrepondo a leis federais. Então, nós estamos vivendo um momento muito complicado no nosso país. E por isso que é importante empoderar o consumidor, para que se naquele estabelecimento ele faz diferenciação de valores, ele abasteça em outro estabelecimento que não faz. A partir do momento que o consumidor deixar de abastecer naquele posto, deixar de ir naquele comércio onde só aceita dinheiro, onde faz diferenciação de valores e se destina a outro estabelecimento, pode ter certeza que ele vai mudar a política comercial da sua empresa para poder atrair o consumidor, pois, repito, é o consumidor que tem o poder de compra. Essa diferenciação, como o Romulo muito bem falou, ela acabou que ela não atingiu a sua finalidade. Eu até desconfio da finalidade. A finalidade talvez seja dar mais liberdade ainda para o empresário e retroceder nos direitos sociais. Por isso que o consumidor deve ficar atento, verificando se de fato aquele desconto ele está sendo repassado. Um ponto que eu acresceria a essa legislação seria informar de forma clara e precisa o valor ao consumidor. Quanto aquele empresário adquire aquele produto, aquela matéria-prima, qual é o valor
o percentual para a utilização do cartão de crédito. Lembrando que o consumidor está sendo onerado 3, 4 vezes na mesma situação, porque quando você tem um cartão de crédito, um cartão de débito, pode ter certeza que você paga por aquela facilidade, você paga por aquela segurança. Então, além de pagar a taxa do cartão, você agora está tendo que pagar os custos empresariais para manter aquele atrativo ao consumidor, o que é, repito, um grande retrocesso. Perfeito. Bom, quero agradecer a presença desses dois, como eu costumo brincar, né? Monstros do saber. Doutor Rômulo, obrigado mais uma vez pela presença aqui no Justiça em Ação. Eu agradeço, Fidelix, a oportunidade. E doutor Duarte Júnior, obrigado pela presença, primeira vez aqui no Justiça em Ação, dizer que o programa está de portas abertas e parabéns pelo excelente trabalho. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição para poder colaborar com o seu programa e, é claro, receber também as orientações, as denúncias, para que nós possamos cada vez mais tornar o PROCON um órgão presente na vida das pessoas e um órgão ainda mais eficiente, atendendo às demandas dos consumidores. Vou de intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. De volta com mais um Justiça em Ação. Aconteceu nessa última quinta-feira a primeira conferência da mulher e da advogada. Entre outros assuntos, foi debatido a equidade de gêneros, a representatividade e o desafio da família moderna. É o que vamos ver na reportagem da Vanessa Oliveira. A primeira Conferência Estadual da Mulher e da Advogada trouxe em discussão o tema equidade de gênero, representatividade e os desafios da família moderna. E contou com a presença de grandes nomes de mulheres do direito brasileiro, como a presidente da Comissão Nacional das Mulheres Advogadas, a doutora Eduarda Mourão. Falar sobre equidade de gênero, falar sobre igualdade de gênero, é falar sobre direitos fundamentais da mulher. Uma democracia, uma nação não pode ser construída sem esses dois princípios. São princípios fundamentais. Não é favor de qualquer homem dar o espaço para a mulher. A mulher precisa ter essa consciência. E a mulher advogada tem uma função fundamental para a sociedade. Ela atende clientes, ela defende constituintes, ela estuda, mas ela precisa levar para a sociedade toda a sua força política, a sua inteligência e, acima de tudo, a sua consciência do papel que exerce neste Brasil, nesta nação. O evento foi coordenado pela Comissão da Mulher e da Advogada e também pela Comissão do Direito da Família e realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão. O presidente da OAB falou com a gente sobre a importância da valorização da mulher advogada para toda a sociedade. No evento de hoje, hoje e amanhã, que nós estaremos tratando sobre igualdade de gênero, sobre empoderamento, sobre tantos temas relevantes e importantes para a mulher e para a advogada, nós temos certeza que teremos a participação maciça de nossas queridas advogadas e de todos os operadores de direito da sociedade civil de uma maneira geral, e temos absoluta certeza que isso irá contribuir de forma muito positiva com esses temas tão importantes e tão relevantes em nossa sociedade. O objetivo da conferência é provocar uma reflexão sobre as discriminações e violências sofridas pelas mulheres dentro e fora do âmbito familiar. A exemplo disso, o evento contou com a presença de Carolina Costa, irmã de Mariana Costa, assassinada em São Luís no dia 13 de novembro de 2016, vítima de feminicídio cometido pelo marido de Carolina. Além das palestras, uma exposição fotográfica intitulada Outros Olhares também estava na programação do evento e teve como objetivo desvendar as inúmeras expressões e as diferentes percepções sobre o feminismo, reacendendo as discussões sobre equidade de gênero, família e representatividade da mulher na sociedade atual. Deus, são tantas maravilhas. E para falar melhor do assunto, recebemos a doutora Nereida Batalha, presidente da Comissão da Mulher e da advogada da OAB Maranhão. Doutora, prazer recebê-la aqui no Justiça em Ação. Prazer todo meu. Bom, queria iniciar esse nosso bate-papo, a senhora explicando como que funciona a comissão que a senhora preside. A Comissão da Mulher e da Advogada da OAB tem um papel primordial para a sociedade, não só para a sociedade, como também com as advogadas. A nossa preocupação maior é a valorização da mulher, né, e a busca incessante do seu empoderamento.
Nossas discussões são todas voltadas na valorização da mulher e em todas as suas políticas também. Entendi. Nós tivemos aqui a presença do Dr. Charles Dias e ele, falando sobre prerrogativas, citou uma que me chamou a atenção, que é uma conquista muito interessante para a advogada, no que tange prazos, que tem um prazo, quando ela estiver gestante, diferente do que tem o advogado. E eu queria saber especificamente quais são as melhorias, o que a advogada vem conquistando e o que a senhora acha que ainda pode conquistar. Quais são as conquistas e, efetivamente, o que a senhora acha que ainda pode melhorar? Dentre as principais, tivemos a suspensão de prazo. Sim. Né? Que é muito importante para as mães gestantes que trabalham, são advogadas que alterou profissionalmente. Efetivamente o dia a dia, Exatamente, né? Alterou totalmente. Então, elas precisam desse tempo, né? Para poder respirar e tudo, e ficaram mais tranquilas. Porém, no decorrer da advocacia, precisamos de mais, né? A nossa luta, nosso trabalho é procurar mais direitos. Tivemos também a sustentação oral, também, prioridade na sustentação oral no Tribunal de Justiça. Só que, de todas as nossas conquistas, precisamos de respeito. Ainda precisamos de respeito pelos magistrados, pelo Poder Judiciário, em todas as esferas. As mulheres ainda são vistas de uma maneira ímpar, né? Ou seja, eles não depositam tanto respeito. Então, a nossa busca é por isso, por respeito e valorização. Então, seria a principal bandeira da comissão que a senhora preside, o respeito frente, principalmente no dia a dia, no dia a dia, no dia a dia. As advogadas precisam ser respeitadas, não só como mulheres, mas como profissionais, né? Nós temos total competência, como todos os homens. Agora, só uma opinião, deveria até ser diferente e principalmente deveria ser mais respeitada até do que o próprio homem. Por quê? Porque estatisticamente nós sabemos que a mulher ela é mais dedicada até do que o próprio homem. Por que eu falo isso? Só analisarmos a estatística de aprovação em concursos públicos. Exatamente, isso é muito bom você colocar isso, que as mulheres são mais empenhadas e, inclusive, há de se observar que nós temos 3 turnos, né? Sim. Porque os homens não se preocupam muito com isso. Nós trabalhamos durante o dia e ainda tem a noite com as famílias e tudo mais. Então, as mulheres hoje em dia, né, as profissionais hoje em dia, têm se empenhado muito. E suas conquistas, inclusive em concursos públicos, a demanda é muito maior do que de homens. Verdade, tenho percebido e eu acho que essa estatística tem que ser respeitada e gera até um certo respeito. Doutora, tivemos aqui no último programa a doutora Kazumi, que ela é titular da Delegacia da Mulher. E ela falou que a Lei Maria da Penha trouxe, entre outras possibilidades, a conscientização da população. Levou para dentro da casa do cidadão o debate, a discussão do marido com a esposa, do irmão com a irmã, efetivamente algumas questões que eram meio deixadas de lado, né? E eu queria saber, tivemos a matéria da primeira Conferência Estadual da Mulher, que aconteceu nessa última quinta-feira, eventos como esse. Qual é o objetivo da comissão que a senhora preside em fazer grandes eventos e eventos organizados, como nós vimos agora? Qual é o principal fator motivacional para que aconteça esses eventos? A motivação principal da Comissão da Mulher e da Advogada é a conscientização da valorização da mulher e o seu empoderamento. Isso tudo busca o enfrentamento às violências domésticas. Sim. E nesse enfrentamento, como eventos como esses, colocamos debates, discussões sobre essa equidade de gênero, que as pessoas, por um instante, questionam o que seria equidade de gênero. Equidade de gênero é igualdade de direitos, de tratamentos, de oportunidades, igualdades salariais, que infelizmente ainda passamos por esse constrangimento de mulheres ainda terem o salário ainda inferior, mesmo com a mesma categoria de competência do que os homens. Mesma função. Mesma função. Então, a nossa busca é essa conscientização. No entanto, quanto à Lei Maria da Penha, como você colocou, é de suma importância para a sociedade, que antes não existia essa visão, né, de a família não poderia ser, a sociedade não poderia se envolver no âmbito familiar, né? E acontecia muitas coisas, muitos crimes, muitos homicídios que hoje já mudou para feminicídio, para poder até computar, de 2015 para cá, passou a ser computado. Então, aumentou depois da Lei Maria da Penha? Não, sempre teve. A grande diferença é que antes não havia essa atenção que nós estamos dando agora. É a questão da conscientização. Da conscientização. Então, a lei veio para coibir e prevenir as violências. Então,
É preciso que haja a conscientização da sociedade, que as mulheres acordem e se tornem alertas a esses tipos de violência e façam com que acabem, né, com esse tipo de situação. Violências físicas, morais, psicológicas. E a sociedade tem que ficar atenta, né? Tem um canal 180 que é primordial, que não só a vítima, mas outras pessoas podem denunciar, onde o Ministério Público vai receber a denúncia, por consequência averiguar a situação se realmente é vinculado a crimes da Lei Maria da Penha. E a senhora concorda, então, com a doutora Kazumi quando fala que a conscientização foi o maior legado, né? Nossa, o maior legado da sociedade. Ainda podemos dizer que a violência doméstica ainda é considerada hoje em dia uma questão de saúde pública, né? A violência é muito grande, os altos índices de feminicídio é muito grande, de violências físicas, violências morais. E ainda a sociedade se torna machista, ainda com aquele sentimento de posse com as mulheres. E é isso que precisamos conscientizar. Só que não só a sociedade, mas as próprias mulheres a se libertarem de tais condições, de tais pensamentos e fazerem com que a sociedade entenda, né, que a igualdade é para todos. Para gerar o debate. O debate. A Constituição nos coloca. Homens e mulheres são iguais perante a lei. Então, dessa forma tem que ser. Perfeito, doutora. Quero lhe agradecer por essa entrevista e dizer que foi, assim, maravilhoso realmente ter a senhora aqui no nosso programa. Foi esclarecedor, tenho certeza que a população tirou suas dúvidas e lhe parabenizar pelo evento. Um belo evento, essa primeira conferência da mulher e da advogada da OAB Maranhão. No que a senhora precisar, Justiça em Ação está de portas abertas à senhora. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Bom, vamos ficando por aqui. Sábado que vem teremos mais um Justiça em Ação. Até lá.